Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra de Deus, para tanto convido-os a estarem de pé. Abra sua Bíblia na segunda ou no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 13 a 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 16. Diz assim, irmãos: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Vamos orar, irmãos, nesta oração. Oremos pelos irmãos que estão enfermos, pelas famílias enlutadas. Lá em Vitória faleceu a mãe do presbítero Jesaías. Vamos orar por ele, né? Presbítero Jesaías, por sua família, para Deus consolar. E outros que os irmãos lembrarem também, pessoas que estão enfermas, irmãs, irmã Fia, né, que não está aqui. Vamos orar por todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos orando. Querido Deus, em nome de Jesus, louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua casa mais uma vez, buscando a Tua face. E queremos Te apresentar neste momento todas as pessoas que estão enfermas, que precisam de um socorro da Tua parte, de uma vitória, de uma cura, Senhor. Também Te apresentamos as famílias enlutadas. Consola a família do presbítero Jesaías, o Teu servo e toda a sua família. Nós Te apresentamos a irmã Fia, que não pôde estar, estende as Tuas mãos. Te apresentamos, ó Deus, a jovem que visitamos ontem também, de saúde. Tu podes repreender toda a enfermidade e fazer com que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através da resposta desta oração. Queremos Te pedir, continua conosco, nos dá a Tua graça, a Tua inspiração, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus amados irmãos, eu quero nesta tarde deixar uma palavra da parte de Deus para toda a igreja, para todos os irmãos que aqui estão e todos os demais que estão nos assistindo. Há um número muito grande de pessoas, mais de 10 vezes ou 100 vezes o número que está aqui, porque é um número muito grande. Nós temos mais de aproximadamente 600 aparelhos ou mais conectados. E a gente sabe que o número de pessoas, às vezes, assistindo é muito grande em relação ao número que aparece aqui. Mas eu quero deixar uma palavra que veio ao meu coração enquanto estava ali um pouco orando um pouco, e me veio ao coração falar sobre este assunto, não necessariamente sobre esse texto aqui, falando ao contexto onde ele está inserido, que é a inauguração do templo em Jerusalém, mas eu quero falar um pouco sobre humilhação. Nós temos aqui no texto lido, a partir do versículo 13,
algumas ações, atitudes de Deus que ele toma em consequência do pecado do seu povo. Nós que servimos a Deus, eu disse isso até essa semana lá em Petrolândia, nós precisamos confessar as nossas culpas, as nossas fraquezas, as nossas maldades diante de Deus. E a Bíblia diz aqui, no texto que a gente leu, que por causa do erro, do pecado, da maldade do povo de Deus, aqui não está falando do povo do mundo, aqui está falando de igreja, aqui está falando do povo que serve a Deus. É tanto que o texto não é dirigido para o povo lá fora, isto é, para o povo que não serve a Deus. Aqui o texto é um texto destinado ao seu povo. Deus está falando acerca do seu povo, traduzindo para a nossa realidade, Deus está falando para a igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus está falando para a igreja. Então observe o que Deus diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre quem? Entre quem, irmãos? Complete aí, entre quem? O meu povo. Não é entre o povo, mas entre o meu povo. Está identificado para quem Deus está se dirigindo, para quem Deus está falando. Se eu enviar entre o meu povo, às vezes, preste bem atenção, você que está aqui e você que está em casa. Às vezes Deus permite que grandes lutas, grandes tempestades, grandes problemas, grandes dificuldades surjam no meio da família crente, no meio da igreja, no meio do seu povo. Deus às vezes permite. Eu não estou dizendo que todas as vezes que acontecem essas coisas necessariamente seja por esta causa que vou mostrar. Não necessariamente todas as vezes, mas às vezes acontece e a causa é o que a gente vai ver aqui. Muitas vezes acontecem grandes tragédias em casamento, em famílias e na igreja. Muitas vezes acontecem coisas, Deus permite. Com isto, Ele está convidando o seu povo para se aproximar dEle, para mudar de atitude, para confessar os seus pecados. Deus está muitas vezes corrigindo, muitas vezes Deus está puxando para si aquela família, aquele casal, aquela pessoa, aquela congregação, aquela igreja que está se distanciando da sua vontade, dos seus propósitos. Então Deus permite uma forte tempestade, um grande problema, para que esse povo, debaixo da correção divina, possa se humilhar, buscar a Deus. E Deus promete aqui na sua palavra que se Ele fizer isto é, enviar a peste, enviar o gafanhoto, enviar enfermidade ou qualquer outra coisa que seja instrumento da correção divina, Ele promete que se isto acontecer, aí Ele diz: se houver uma mudança de atitude no meu povo, se houver uma mudança de ações no meu povo, Ele diz: se eu enviar tudo isso, e se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo se converter é mudança. Conversão é mudança de atitudes. Amém, irmãos? Se o meu povo se converter, aí Ele faz a promessa: eu ouvirei. Eu ouvirei. Eu acho que vocês não entenderam. Deus disse que se a igreja, se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos, nos convertermos, Ele está dizendo, é uma promessa que vai se cumprir. Deus vai cumprir com o que Ele está dizendo. Se nós mudarmos
Deus está dizendo: eu vou ouvir. Eu vou ouvir a tua oração, mulher. Eu vou ouvir a tua oração, jovem. Eu vou ouvir a tua humilhação. Eu vou aceitar e eu vou mudar. Haverá mudança na situação, porque você se humilhou. Eu vou mudar a situação. Diga amém por isso. Eu ouvirei dos céus, perdoarei. Perdoar é cancelar a dívida. Deus está dizendo: vou cancelar o que tu estás devendo para mim. Eu vou cancelar esse pecado. Eu vou perdoar essa dívida. Se a dívida está perdoada, o caminho agora está aberto para que a bênção chegue até você. Diga amém por isso. Agora, é preciso se humilhar. E quando a gente vai para a palavra de Deus, para ver o que quer dizer humilhação, irmãos, a humilhação é uma atitude que abrange vários fatores, elementos e outras atitudes, tá certo? A humilhação, ela não se limita a uma expressão, mas ela é composta de várias outras. A gente pode dizer que a própria oração, porque veja que o texto diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e logo vem outras atitudes que estão ligadas à primeira. Humilhar-se é orar, buscar, converter-se, mas existem outros elementos que fazem parte da humilhação, fazem parte desse tipo de humilhação. Por exemplo, o jejum é uma forma de se humilhar. A pessoa pode se humilhar diante de Deus jejuando, apesar de que, preste bem atenção, eu estou com um sentimento muito grande de Deus aqui dentro de mim, de alcançar o maior número possível de pessoas com esta palavra. Eu sei que quem vem aqui, muitos que estão assistindo, ou todos, por que não dizer, todos nós queremos sempre ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de vitória, mas às vezes a gente precisa conhecer o caminho da vitória. O caminho para chegar até a vitória. Porque não é num passo de mágica que vai acontecer tantas vitórias. Deus, na sua soberania e grandeza, Ele pode liberar muitas vitórias, mas a Bíblia mostra que existe um caminho a percorrer. E esse caminho, muitas vezes, envolve isso aqui, humilhação. A gente precisa se humilhar. Nós precisamos nos humilharmos. Diga amém por isso. A palavra de Deus mostra, irmãos, que o jejum é um elemento indispensável na humilhação, a não ser que a pessoa não tenha condições físicas para isso. Mas o jejum, ele aparece na Bíblia como um elemento de humilhação. Vamos ver isso na Bíblia. A oração e o jejum fazem partes diretos dessa atitude de humilhação. A oração e o jejum. Eu quero falar do jejum, porque a oração, a gente explora muito o tema oração. Mas eu quero falar um pouco também sobre o jejum. Apesar de que a pessoa pode jejuar e não ter valor de nada para Deus, viu? Pode jejuar e não ter valor de nada para Deus. Porque o poder, o valor do jejum não está apenas no fato de você não comer, não beber, mas também numa atitude interior. Como está o seu interior diante de Deus com aquilo que você está fazendo? A Bíblia mostra em Mateus capítulo de número 6, versículo 16. Abra a Bíblia comigo, por gentileza. Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Então, pode ter certeza que é Deus que está falando. Eu estou apenas transmitindo a mensagem de Deus. Viu, irmão? Em Mateus 6:16, a Bíblia diz assim, olha, vejam só. 6:16 de Mateus. Jesus está falando sobre o jejum aqui nesse texto. E quando, não é se jejuares, mas quando jejuares. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejumam. Em verdade vos digo que já receberam o seu. Jesus não está condenando o jejum. Jesus está condenando a hipocrisia.
Jesus está corrigindo os seus discípulos ou prevenindo-os de não caírem no pecado da hipocrisia. O capítulo 6 de Mateus é um combate à hipocrisia. E Jesus não fala só sobre o jejum aqui, ele começa falando sobre a esmola. Quem dá esmola, disse Jesus no capítulo 6, nos primeiros versículos, quem dá esmola deve dar com a mão direita e que a esquerda não veja. Ele diz também, quando orardes, não façam como os hipócritas que se levantam nas praças ou no templo para mostrar que está orando. Jesus não está condenando a oração pública, Jesus não está condenando a oração feita numa posição em que a pessoa esteja em pé, Jesus não está condenando o ato de dar esmola e Jesus não está condenando o ato de jejuar. Jesus está condenando a hipocrisia. A pessoa não deve fazer nada na obra de Deus com o objetivo de aparecer. Deu para entender, sim ou não, irmãos? Eu não devo jejuar para que as pessoas entendam que eu sou um crente de muito jejum. Eu não devo orar com o objetivo de que as pessoas fiquem sabendo que eu sou um crente de oração. Não, eu devo jejuar, eu devo orar com o objetivo de me quebrantar diante de Deus, de confessar meus pecados, de me arrepender, de mudar as minhas atitudes. Digam amém. Aquilo que a gente faz com o objetivo de aparecer, a gente já recebeu a recompensa. Se eu fiz com o objetivo de causar impacto e impactei, as pessoas ficaram admiradas com o que eu fiz, pronto, eu já recebi meu galardão, não tem mais nada para receber. Agora, se eu quero receber, eu não faço para eu aparecer, eu faço para que Deus veja, para que Deus receba. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas nas igrejas, no contexto geral, que fazem as coisas para serem vistas. Vai dar oferta, se possível, abana assim a nota de 100 para todo mundo ver. Entendeu? Faz o que puder para que as pessoas vejam. E isso não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é o que a gente faz para Deus e não para a gente. Se a gente faz para Deus, tem valor para Deus. Diga amém por isso. Então o jejum, como deve ser feito? Deve ser feito de forma discreta. Há dois tipos de jejum. Há um jejum individual e um jejum coletivo. Se eu estou em um jejum individual, eu estou jejuando. Eu não devo tocar a trombeta em Sião. Entendeu? Estou jejuando, irmão. Todo mundo fica sabendo aí. Talvez você esteja passando fome. Porque o jejum é para Deus. Jesus disse, vocês não devem jejuar como os hipócritas. Os hipócritas nos dias de Jesus, eles jejuavam, chegavam lá no templo, desanimado, cabisbaixo, todo mundo já sabia, irmão fulano está em jejum hoje. Porque o aspecto dele denunciava isso. Jesus disse, não faça isso, não proceda assim. Lave o rosto, na nossa tradução, trazendo para a nossa realidade, lava o rosto, escova os dentes, penteia o cabelo, dá uma arrumada aí na aparência, que ninguém vai nem saber que tu está jejuando. E faz para Deus. Diga amém por isso. Segundo, é o jejum coletivo. O jejum coletivo é o jejum que toda a igreja, por exemplo, se a gente faz uma convocação, irmãos, domingo todos nós estaremos em jejum. Então é possível que eu já esteja sabendo que todos estão em jejum, porque é um jejum coletivo. Amém, irmãos? A gente vê na Bíblia tanto o jejum individual como o coletivo. Você vê o jejum individual, o próprio Jesus jejuando em Mateus capítulo 4. O jejum coletivo em Atos capítulo 13. A Bíblia diz que a igreja estava jejuando. Então, existem esses dois jejuns. O que é que a gente precisa entender? É que o jejum ele tem uma finalidade, ele tem uma razão. E a razão do jejum, a finalidade, é humilhação. É você humilhar a sua alma. Abra a Bíblia no Salmo 35. Salmo de número 35. O jejum serve para que a gente se humilhe. Então esse texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então essa expressão pode ser aplicada também para o jejum. Se humilhar de que maneira? Se humilhar orando, se humilhar jejuando, se humilhar confessando. Diga amém, irmãos.
Salmo de número 35. Vejamos o que diz a palavra de Deus aí, nesse versículo de número 13. Versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de quê? De saco, que é uma forma de se humilhar, principalmente no contexto bíblico antigo. Era veste de saco. Agora vejam, completem agora, bem alto para os irmãos ouvirem em casa. Como é que diz o restante? Humilhava, novamente, humilhava a minha alma com jejum. Então, irmão, jejuar é uma forma de se humilhar diante de Deus. Quando a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos e o Senhor vos exaltará. Envolve quebrantamento, jejum, confissão, arrependimento, mudança de atitude. Amém? Quando Pedro diz na primeira carta 5:6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Ele está mandando, orientando, exortando-nos a que jejuemos, nos quebrantemos, busquemos a Deus, para que Ele possa nos atender e nos dar aquilo que a gente precisa. O crente deve orar, deve jejuar, deve buscar a Deus em tempos de ameaças. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 8. Livro de Esdras, capítulo 8. Às vezes a pessoa vai enfrentar algo que é uma ameaça, que é um perigo. Precisa jejuar. Nós precisamos voltar à prática do jejum. Irmãos, a quantidade de gente para receber bênção é muito grande, mas a quantidade de gente para se humilhar é pequena. E a gente precisa buscar a Deus. A gente não pode servir a um Deus tipo Papai Noel, que só vive dando presente a um e a outro. Tome presente, tome presente, tome presente. Não, Deus quer ver lágrimas, Deus quer ver arrependimento, Deus quer ver quebrantamento. Eu disse essa semana em Petrolândia e volto a dizer aqui, estou dizendo que eu lembrei que tinha dito lá, a gente precisa voltar a molhar os bancos, a igreja precisa derramar lágrimas, eu preciso. A Bíblia diz, chorem os sacerdotes entre o altar e o alpendre, chore, se derrame. A gente precisa, há muitas coisas que acontecem na igreja por falta de lágrimas, de quebrantamento, de jejum, de mudança, de arrependimento. Diga amém por isso. Talvez essa palavra não agrade muito, mas é a palavra, viu? Pode até não agradar muito, mas é a palavra, viu? 8:21 diz assim: então apregoei ali o quê? Vamos lá. Então apregoei ali o que, irmãos? Um jejum junto ao rio Ahava. Para quê? Veja o objetivo. Para quê? Para nos humilharmos. Aqui é o jejum coletivo. Para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. E o que mais? Para lhe pedir caminho direito para nós e para nossos filhos. Você tem jejuado pelos seus filhos? Você tem jejuado pela sua família? Você tem jejuado para Deus lhe dar direção? Há pessoas que tomam decisões sérias da sua vida e não oram, não jejuam, não buscam a direção de Deus. Fazem as coisas, deu na cabeça, já está fazendo. Irmãos, a gente precisa orar para tudo, mas existem coisas na vida que exigem um investimento maior. Vai casar, precisa de orar. Não estou dizendo que precisa sair por aí buscando profecia que vai aprovar ou reprovar. Não estou dizendo isso. Deus pode também fazer, mas eu estou dizendo que a pessoa precisa orar, porque é uma decisão seríssima na vida, uma mudança.
Às vezes vai mudar de um lugar para outro, deu um apertozinho aqui, aí já muda, vai embora para outro estado, não ora, não jejua, não busca a Deus, não tem de Deus uma direção mesmo, uma coisa muito palpável, entendeu, irmãos? Para não estar sofrendo ou levando a família ao sofrimento. Veja que Esdras aqui disse, apregoei um jejum para nos humilharmos, para pedirmos direção a Deus, caminho direito. A gente quer as coisas muito, muito fácil. A gente vive na época do fast food, né? Comida rápida, muito rápida, é tudo rápido. E às vezes a gente leva isso para o mundo espiritual. Vem aqui no ciclo de oração, já vem buscar a bênção. E já quer levar a bênção. Não orou, não jejuou, não buscou a Deus, não se arrependeu, não confessou seus pecados a Deus, não resolveu seu problema em casa, não pediu perdão à esposa, não pediu perdão aos filhos, não pediu perdão à mulher, vive numa vida de briga, vive numa vida de confusão, mas chega aqui e já quer levar um bisaco grande de bênção nas costas e está tudo resolvido. Não, vai lá, te humilha, confessa, muda de atitude, busca a Deus, derrama lágrimas, jejua. É assim que funciona, irmãos. Esse evangelho fácil que existe por aí em algumas igrejas neopentecostais não tem apoio na Bíblia, não. Ah, mas acontece milagre. Tudo bem, está acontecendo milagre, eu só não sei de onde vem. Agora, a Bíblia ensina que o caminho da bênção, o caminho da vitória, ele faz parte desse caminho, a confissão, a mudança de vida, o arrependimento, o jejum, o quebrantamento, as lágrimas. Qual é o valor? Qual é o valor que uma pessoa vai dar uma grande bênção que não sofreu nada por essa bênção? Qual é o valor que vai dar? Irmão, grandes bênçãos sem percorrer o caminho da humilhação é a mesma coisa de acertar na Mega Sena. Estudos dizem que a maioria das pessoas que ganham esse dinheiro fácil gasta com facilidade e termina na miséria. Muitos, mas aqueles que vão enriquecendo pouco a pouco, passando por grande dificuldade, quando chega a um certo nível de vida financeiro elevado, eles sabem quanto custou. Assim também é no sentido aqui da igreja, irmãos. A pessoa não pode vir aqui apenas, vem aqui, leva uma bênção e chorou, derramou lágrimas nos pés de Jesus. Não é obrigado a ter chorado aqui, mas chorou em casa. Oh, já chorou lá. Senhor, eu vou lá na igreja, tu sabe, eu preciso de receber. Mas já derramou lágrima, já se arrependeu, já acertou as contas lá com os problemas que você causou, porque às vezes você é vítima, mas às vezes você é o causador do problema. Sim ou não, irmãos? Então, orar, jejuar, para pedir a Deus direção, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. A gente precisa jejuar com o objetivo de nos humilharmos diante de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem que Deus mudou a sua vida quando ele jejuou, quando ele se quebrantou. Eu penso que é 1 Reis capítulo 21. 1 Reis capítulo 21. Eu estou mostrando aqui a humilhação à luz da Bíblia e destacando o jejum como um dos elementos da verdadeira humilhação. Mas lembrando que não se limita apenas a jejum, mas uma série de outros elementos que fazem parte também da humilhação, como oração, arrependimento, confissão de pecado, mudança de atitudes e muitas outras. Destacando aqui o jejum. No capítulo 21 de 1 Reis, quem achou, diga amém. Nos diz assim, olha, a palavra de Deus. Já estou terminando, viu, irmãos? Vejam só, versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para
para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, e os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, e fizeste o que, irmãos? Pecar a Israel. Estão vendo a atitude de Deus em consequência de uma maldade do homem? Como Deus está dizendo aqui a Acabe, o rei. 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, que era o marido dirigido pela mulher. E pior de tudo, se fosse uma mulher crente que levasse ele para um ciclo de oração, era uma bênção. Mas era uma mulher maligna que levava Acabe para a idolatria e para a apostasia. E fez grandes abominações. Olha aqui para mim, eu vou continuar lendo, mas olha aqui. Acabe, irmão, foi considerado um dos piores, ou o pior rei de Israel. Um dos piores reis de Israel. Acabe, ele levou uma nação inteira à apostasia. O que é apostasia? É desvio. Ele tirou o povo da direção de Deus e colocou o povo na direção de Baal, que era o rei dos Sidônios. O rei de Sidom, o Deus de Sidom. Isto era, o Deus de Jezabel. Jezabel era filha de um rei pagão. E ele casou com essa mulher. E essa mulher induziu a levar o povo todo à idolatria e à apostasia. E além disso, ainda matou um inocente, um justo chamado Nabote, para ficar com a herança dele, que era uma vinha que ele tinha. Observe aqui para você entender o valor do jejum. Aí o que é que acontece? Deus diz a Elias, vai lá e te encontra com Acabe. E diz a Acabe que eu vou arrasar com a casa dele. Vou destruir tudo, vou acabar com tudo. E vai ser uma coisa tremenda que eu vou fazer. Como eu já li aqui, estou resumindo. Quando Elias disse isso a Acabe, irmãos, o coração de Acabe tremeu, temeu e tremeu. Agora veja a atitude de Acabe. Vejam só, quando ele ficou sabendo. Versículo de número 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, veja o poder da humilhação, veja o valor da humilhação. Eu pergunto aqui a vocês e aos que estão em casa, Deus estava falando de forma real e faria o que estava dizendo, ou era apenas uma ameaça? Deus ia fazer o que tinha dito acerca de Acabe, ou apenas era uma ameaça? Nós, os pais, ameaçamos muito, né? Olha, na próxima eu lhe dou uma lapada. Aí o menino faz de novo, a gente fica com pena de, na próxima eu lhe dou uma lapada. E o menino vai fazendo. É assim ou não é? Quem fez isso aí? Meu Deus do céu, é tudo igual a mim. Já fez muito isso com os meninos, né? Hoje já estão casados. Quando errava, dizia, na próxima vez, e jogava para outro, que ficava com pena. Mas Deus aqui não estava fazendo como a gente. Deus estava dizendo e ia fazer mesmo, irmão. Deus ia acabar com a casa de Acabe. Deus ia arrasar por causa da maldade, por causa do pecado. Aí sabe o que aconteceu? Quando Acabe ficou sabendo do que Deus ia fazer, aí Acabe rasgou suas vestes. Isso é humilhação, viu?
rasgou suas vestes, e o que mais? Cobriu a sua carne de pano de saco, e o que mais, irmãos? Diga aí, e o que mais? Jejuou. Acabe disse, não quero saber de comida. Eu vou jejuar. Eu vou rasgar minhas vestes. Eu vou me humilhar. Porque eu sei que Deus está dizendo e Ele faz. Mas também eu sei que Deus é um Deus de misericórdia. Eu sei que Deus é um Deus que muda de atitude. E ele se humilhou, ele jejuou. E a Bíblia diz, e dormia em cima de sacos. E andava de que maneira? Mansamente, irmão. Aquele Acabe de lá de trás agora era outro. Estava mudado, era humilde, jejuava, era simples. E ele fez de coração, porque Deus aceitou. Então, versículo 28. Veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Ô Elias, tu não estás vendo que Acabe mudou? Tu não estás vendo que Acabe agora está jejuando? Que Acabe agora está humildemente na minha presença? Então aquilo que eu disse que eu iria fazer, vai ser feito, mas não será no tempo de Acabe. Vou fazer depois que ele morrer. Ele não vai ver esse mal que eu vou trazer. Irmãos, a humilhação faz Deus mudar de atitude para com a gente. Deus pode estar, preste bem atenção, Deus pode estar irado com uma pessoa pela maldade da pessoa. Mas se essa pessoa mudar de atitude, Deus muda também de sentença. Deus muda. E nesta tarde, que dia é hoje? O dia do mês 5. Nesta tarde, 5/4/2022, Deus pode mudar, 3:10 da tarde, Deus pode mudar a sentença da tua vida, dependendo da tua humilhação. Talvez já saiu a sentença, como saiu para Ezequias, morrerás e não viverás. Mas se tu te humilhares, Deus pode mudar esta situação. Deus pode mudar essa sentença. Porque Deus é o Deus que aceita a humilhação. Quando há humilhação de verdade, Deus estende suas mãos e muda também a sentença. Diga amém por isso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que esta tarde seja uma tarde de humilhação, irmãos, de conscientização de que precisamos nos humilharmos perante Deus com oração, com confissão de pecados, arrependimento, mudanças de atitude. Às vezes a pessoa é crente, mas é arrogante pela posição que exerce, arrogante pelo dinheiro que possui, arrogante pela posição social ou eclesiástica, seja na igreja ou em qualquer outra atividade. A arrogância faz Deus te abater, mas a tua humilhação faz Deus te levantar. Deus levanta o humilde, Deus abate o exaltado. Que Deus nos ajude e que a gente fique com essa palavra gravada na nossa mente e no nosso coração, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quantos dizem amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Oreis por nós. Eu quero orar por vocês. Fiquem em pé, por gentileza. Todos. Quem veio buscar de Deus aqui uma palavra, uma direção, quem sabe uma cura. Deus é o Deus que fala, é o Deus que cura, é o Deus que dá. Te quebranta aí, te arrepende na presença de Deus e Deus vai te dar uma bênção, uma vitória em nome de Jesus. Quem crê nisso? A vitória é para quem? Jesus disse a Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu vou orar por você e você vai orar por mim. Tá bom assim? Vamos fazer agora isso aqui. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Mas eu quero ver todo mundo orando
e se quebrantando diante de Deus. Muda de atitude, que Deus mudará a sentença. Amém? Oremos, irmãos. Querido Deus, em nome de Jesus, temos falado a Tua palavra como ela é, Senhor. E sabemos que falamos a Tua palavra com humildade, com pureza, com sinceridade. E eu tenho certeza que Tu és o Deus que atendes às orações, que recebe a humilhação daqueles que se humilham com o coração quebrantado e contrito, como diz a Tua palavra. E aqui está, Senhor, ou estão esses irmãos e outros que estão em casa assistindo, acompanhando, sofrendo, passando por grandes lutas, aflições, problemas, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, outras dificuldades. Alguns estão sendo provados por Ti, outros estão sendo corrigidos por Ti, Senhor. Outros estão sendo preparados por Ti para determinadas finalidades que estão no Teu coração. E eu quero Te apresentá-los aqui nesta tarde. Dispensa uma bênção, uma vitória para cada pessoa. Que ninguém volte de mãos vazias. Que ninguém volte decepcionado nem frustrado. Mas que volte alegre, Senhor. Que volte renovado. Que volte com o coração cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança. Cura nesta tarde, cura os enfermos nesta tarde, enfermidades emocionais, enfermidades físicas, espirituais. Estende a Tua mão para curar, para libertar. Estende a Tua mão para operar nesta tarde, Senhor. Tanto aqui como na vida daqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Glorifica-te, promova a Tua glória sobre essas vidas e nessas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos Te pedindo, Senhor, porque confiamos no Teu poder e na Tua bondade, em nome de Jesus te rogamos. Amém. Podem sentar, irmão.